A gente traz mais detalhes dessa cobertura agora com a Karina Calandrin, que é colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Karina, nós já estamos falando em mais de 700 pessoas que foram repatriadas aqui no Brasil. Esse número deve chegar a mais de 900 com aquelas que estão para voltar. Há uma dificuldade ainda do governo brasileiro em conseguir retirar as famílias que estão na faixa de Gaza. Eu gostaria que você nos trouxesse a sua visão sobre essa operação, se você entende que tem sido de fato uma operação de sucesso, muito bem conduzida, e como você avalia também as pessoas que ainda permanecem em Israel e que, de alguma forma, aguardam aí a sequência para poder voltar ao Brasil. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente, a ação do Brasil neste contexto, né, do resgate, da repatriação de brasileiros ao país foi realmente assim o mais rápido e o mais bem-sucedido do mundo até agora, né? Vemos que outros países têm realizado operações de resgate, mas o Brasil foi o primeiro a realizar e de maneira mais eficiente, porque o Brasil conseguiu utilizar os aviões da FAB para buscar, né, inclusive até o avião presidencial, para buscar os brasileiros em Israel e trazê-los para o Brasil de maneira muito rápida e eficiente e de maneira, né, seguindo de Israel até o Brasil, né? O que nós vemos alguns outros países fazendo é levando, né, os seus cidadãos para outros países, muitas vezes na Europa, e da Europa esses cidadãos teriam ali a responsabilidade de se encaminhar para para os seus países, as suas cidades respectivas em diferentes lugares do mundo. E outros países que inclusive estão cobrando essa passagem dos seus cidadãos, como, por exemplo, aconteceu no Reino Unido, né? Eles estão cobrando dos cidadãos para poder repatriá-los. O Brasil fez isso de maneira muito rápida, diretamente ao Brasil, né? Diretamente ao Brasil, inclusive sem cobrar nada, né? E até os voos internos, né? Os aviões foram, na maior parte, para Brasília, depois foram para o Rio de Janeiro, e aí as pessoas, né, tiveram seus voos até seus estados, também, né, numa parceria com a empresa Azul, também tiveram esses voos de graça. Então, realmente, o Brasil se destacou muito no cenário internacional com essa operação de repatriação. Ainda não foi totalmente concluída, temos brasileiros ainda na fila para retorno, isso que estão em Israel, e a situação mais preocupante é aqueles que estão na faixa de Gaza, que estão com uma situação em que Israel não está permitindo a saída deles, então o Egito também não. Então, eles teriam que sair ou por Israel ou pelo Egito, e os dois países ainda estão limitando a saída desses brasileiros. Exatamente, né, Karina? Inclusive o Paraguai e o Chile pedindo apoio do Brasil para trazer, portanto, também seus cidadãos, mostrando que essa operação foi muito bem sucedida, de fato, e mais um avião, portanto, deve chegar também ao país. Agora, em relação a esse impasse na faixa de Gaza, como é que a senhora analisa, então, a impossibilidade no corredor humanitário, o suprimento de médico, alimentos e a saída dos civis? Por que é tão difícil, de fato, hoje? Muito se questiona até o papel da ONU e as ações diplomáticas neste episódio. Realmente essa ausência de um corredor humanitário e essa restrição na saída, não só dos brasileiros, né, mas também de outros cidadãos, inclusive de civis palestinos, de saírem da região da faixa de Gaza, né, tanto por Israel quanto pelo Egito, é inadmissível, né, é uma situação que não deveria ocorrer mesmo em um cenário de guerra, né, tem alguns pontos que devem ser preservados, né, inclusive em um cenário de guerra. Então, é algo que, novamente, né, lembrando que a faixa de Gaza, ela faz fronteira, né, tem saídas por Israel e pelo Egito. Então, o corredor humanitário poderia ter sido criado em algum desses dois países, ou por Israel ou pelo Egito, e não foi feito. A mesma coisa a saída dos cidadãos, né, brasileiros e também de outros e dos próprios palestinos civis que estão em uma situação de calamidade, não tem para onde fugir, só apenas aguardando os ataques perpetrados por Israel. Então, é uma situação muito preocupante e a comunidade internacional demonstra que tem pouca ação, né? Tem pouca condição de modificar o comportamento desses países referente a isso. Né? Então seria uma importância, né? Teria uma importância muito grande da comunidade internacional garantir o estabelecimento desse corredor humanitário, o que não foi feito até agora, nem mesmo, né, na diplomacia junto com o Egito ou com Israel. Então é uma situação que mostra, né, a inação da comunidade internacional e a pouca, né, no contexto do Conselho de Segurança da ONU, inclusive, que o Brasil está agora presidindo de maneira temporária,
uma completa, né, inação e falta, né, de fazer garantir essas ações determinadas pela comunidade internacional. Agora, Karina, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência como que é essa relação entre Brasil e Israel e, principalmente, se há algo mais que qualquer autoridade brasileira, entre essas autoridades o próprio presidente da República, possa fazer para, de alguma forma, mediar, entre aspas, esse conflito. Bem, as relações Brasil-Israel, né, elas sempre foram relações estáveis. A gente nunca teve um momento de rompimento de relações ao longo da história, né, do Estado de Israel. O Brasil tem uma importância grande, né, sempre lembrado que na época, né, da votação da Resolução 181, que previa uma divisão do território do então mandato britânico da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe palestino, o Brasil presidiu a sessão da Assembleia Geral na época e teve o papel do voto de Minerva, né, na parte realmente de desempatar a votação, e o Brasil votou a favor da resolução, levando à sua aprovação. A partir daí, a política externa brasileira em relação ao conflito sempre foi uma política muito estável, no sentido de reconhecer o direito à autodeterminação do povo judeu e o direito à autodeterminação do povo palestino, defendendo 2 estados para 2 povos na solução do conflito. E essa sempre foi uma posição histórica. O Brasil mantém relações com Israel e mantém relações com a Palestina, tendo reconhecido, né, o Estado da Palestina em 2010. E o Israel tem relações próximas, inclusive é um membro observador do Mercosul, que foi convidado no começo dos anos 2000 a ocupar essa posição. Dessa forma, o Brasil tenta se colocar numa posição neutra entre os 2 povos, reconhecendo novamente a sua autodeterminação e buscando a cooperação com os 2 povos, e sempre reiterando que, por exemplo, árabes e judeus vivem muito bem no Brasil, sejam os árabes muçulmanos ou cristãos. Nós não temos conflitos internos dentro do Brasil neste contexto étnico-religioso. E reitera, né, que essa posição deveria ser levada a todo o Oriente Médio para a resolução do conflito. Com isso, o Brasil ele se coloca nessa posição de mediador, né, ele busca esse espaço de mediador por conta desse histórico das relações e da diplomacia brasileira, que é muito, né, a gente tem que sempre relembrar e elogiar que a diplomacia brasileira ela é muito boa. Os diplomatas brasileiros eles são alguns dos melhores do mundo, por conta da sua formação, por conta da sua expertise. Mas, infelizmente, neste momento, eu não vejo uma ação que o Brasil poderia tomar além do que está fazendo, que é negociar com as partes, principalmente focando no resgate dos brasileiros, tanto aqueles que estão em Israel e querem retornar, principalmente aqueles que estão na faixa de Gaza, que estão em uma situação ainda mais desesperadora no momento. Então, o Brasil ele precisa buscar essa posição de negociação com as partes, seja com o governo do Egito, tentando liberar a saída deles pela fronteira com o Egito, na faixa de Gaza, tanto com o governo de Israel, buscando também representar essa posição da busca pela paz e da busca por um cessar-fogo. Agora, Karina, a ação do último sábado, então, praticamente torna irreversível uma possibilidade de convivência nessa região. Você acredita daqui para frente? Uma negociação não houve até agora. A partir desse episódio, a dificuldade será extrema, praticamente impossível. Sim, enquanto o Hamas, né, for um grupo militarizado, um grupo armado no Oriente Médio, é muito difícil vislumbrarmos um cenário de paz. Também não podemos ignorar, né, que o governo atual de Israel, apesar de ter se formado uma coalizão de emergência, incluindo membros de partidos da oposição, que estavam na oposição até antes, né, do último sábado, o governo israelense hoje é o governo mais à direita da história do país, liderado por Benjamin Netanyahu, mas contando também com partidos que são assumidamente de extrema-direita. Todo esse processo de radicalização do Hamas e do governo de Israel levou a uma impossibilidade de negociação. O governo de Israel também agiu, isso não só do governo atual, mas em todos os governos Netanyahu, pelo menos a partir de 2009, agiu de uma forma a impedir qualquer tipo de negociação e postergar qualquer tipo de negociação, argumentando que não haveriam parceiros no lado palestino para uma negociação. O problema é que o Hamas, com esse discurso, conseguiu cada vez mais se radicalizar, cada vez mais conseguir formas, né, de se armar cada vez mais para lançar ataques em relação a Israel, como vimos, né, o ápice neste último sábado. Então, nesse quadro, o que nós podemos, né, esperar
seria uma mudança de liderança do lado palestino, talvez, né, eu sempre defendo um fortalecimento da Autoridade Nacional Palestina e de setores mais pacíficos, né, e que tem uma representação mais pacífica do lado palestino, e também que no futuro haja uma liderança no governo de Israel que também busque negociação, busque paz, como já existiu no passado, por exemplo, durante a assinatura dos acordos de Oslo, com Yasser Arafat representando o lado palestino e com Yitzhak Rabin representando Israel. Então, realmente é possível, mas depende das lideranças que tivermos. Enquanto o Hamas for um grupo que opera, né, utilizando do terrorismo como tática de guerra e cada vez mais armado e mais forte militarmente, é muito difícil pensarmos em uma resolução e uma negociação. Agora, Karina, eu gostaria que você colocasse no meio desse molho todo que você acabou de nos exemplificar, de nos explicar, uma atuação direta do Irã, porque o Irã enviou uma mensagem aí à defesa de Israel, dizendo que se o exército continuar com a operação que está planejada na faixa de Gaza, o Irã entra na guerra diretamente. E que mensagem que isso passa agora para toda a organização ou para toda a questão que envolve esse conflito nesse momento? Realmente é muito preocupante uma entrada do Irã, não só, né, porque isso levaria uma escalada do conflito, transformaria também o conflito em uma guerra interestatal, podendo envolver outros atores, como o próprio Estados Unidos, que já se posicionou e reiterou que o Irã não se envolvesse no conflito, né? Então, a partir disso, outros atores, além do Irã, também poderiam se envolver, e atores estatais, o que dá uma outra dimensão para o conflito, uma dimensão muito mais grave, né, e com um nível de atuação e possivelmente de mortes que não podemos ainda mensurar. E o Irã, temos que lembrar que não é só uma potência militar, apesar de Israel ser a maior potência militar da região, o Irã também não possui uma força desprezível, pelo contrário, e também, né, possui força nuclear, né, então possui armamento nuclear, assim como Israel, podendo elevar o conflito a um nível muito mais preocupante, não só para a esfera regional, mas para a esfera mundial. Por isso que a entrada do Irã, ela preocupa tanto, né, por conta dessa escalada e da atuação também de outros atores, imaginando, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos e de outros países no conflito. Então, é uma escalada que a tentativa agora da comunidade internacional, principalmente dos países ocidentais, como podemos observar, mas também de outras potências como Rússia e China, que tentaram ao máximo, né, manter uma posição neutra dentro do conflito, é evitar uma escalada, né, evitar e manter o conflito agora contido apenas na faixa de Gaza, envolvendo Hamas e Israel, sem a participação de outros atores, sejam eles estatais principalmente, mas também não estatais. Karina Calandrin, muito obrigado por conversar conosco e nos ajudar a entender muito dessas relações, não só do Brasil com Israel, mas de todos os países que estão ali ao redor, a exemplo do Irã, depois dessa mensagem que enviou da possibilidade de intervir na guerra. Uma ótima noite para você e até a próxima. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.